Ex-jogador da seleção campeão do mundo da Copa de 94, afirma publicamente que presenciou interferências de patrocinadores na convocação da seleção brasileira. Senão você não vai ser convocado. Isso era falado? Não, era falado não, eu presenciei isso. Ao longo de 20 anos de carreira, 12 de seleção brasileira, eu vi que realmente o futebol virou um negócio. Jura? Ninguém duvida. E o mais impressionante, não é a primeira vez que esse tipo de acusação aparece. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos em 90 minutos. Ah, tem isso? Os superiores da Nike, acho que não chegaram nem a tomar conhecimento do fato, acho que antes do jogo. Mas que a Nike tem uma força de apoio. Tem. Negociou, não teve intermediário, negociou direto com o presidente. Quer dizer, o presidente que levou a porcentagem da negociação. E nesse vídeo vamos mostrar relatos, documentos antigos, denúncias de jornalistas, contratos que até hoje alimentam uma das maiores suspeitas da história do futebol brasileiro. Tudo começou quando o ex-jogador Miller, campeão do mundo da seleção de 94, resolveu falar sobre um assunto extremamente delicado. Segundo ele, nos anos 90, após a entrada da Nike na seleção brasileira, existia uma pressão para que os jogadores assinassem contratos com a marca. Miller afirmou que ouviu relatos de atletas dizendo que receberam os seguintes avisos: se não assinar com a Nike, não será convocado. De 20 anos de carreira, 12 de seleção brasileira, em 3 Copas do Mundo, eu vi que realmente o futebol ele virou um negócio. Isso ninguém duvida, né? E nos anos 90, quando a Nike entrou, 96, na seleção brasileira, realmente o pessoal da CBF chegava pro jogador e dizia assim: olha, assina com a Nike, senão você não vai ser convocado. Isso era falado? Não, era falado não, eu presenciei isso. Você presenciou? Claro. Se ela tinha uma imposição há 20 anos atrás, imagine agora. Lógico que eu não posso falar agora que eu não estou lá, mas em 96 teve sim essa ingerência. Não de escalação, de convocação. Eu estou especificando. Mas qual o interesse? Lógico, o interesse comercial é muito grande. Porém, o jogador dizia assim: poxa vida, o cara da CBF falou assim: se eu não assinar, eu não vou ser convocado. Se eu não assinar com a Nike, contrato com a Nike, eu não vou ser convocado para a seleção. Não estamos falando de escalação, estamos falando de convocação, ou seja, da sequer possibilidade de vestir a camisa da seleção brasileira. E segundo o ex-jogador, ele presenciou esse ambiente nos bastidores daquela época. A declaração caiu como uma bomba. Mas será que essa história surgiu agora? Na verdade, não. E é aqui que tudo fica mais estranho. Quem acompanha o futebol há muito tempo provavelmente lembra das suspeitas envolvendo relação entre a Nike e a CBF. No fim dos anos 90, as reportagens já levantavam questionamentos sobre o enorme poder que a patrocinadora possuía dentro do futebol brasileiro. E uma das revelações mais conhecidas veio através de documentos contratuais divulgados pela imprensa. Segundo reportagens da época, a Nike teria influência até mesmo na escolha de adversários para amistosos da seleção brasileira. Uma empresa privada participando de decisões que muitos acreditavam ser exclusivamente de entidade que controla o futebol brasileiro. Na época, a revelação gerou enorme repercussão, mas com o passar dos anos, o assunto acabou ficando em segundo plano. Até agora, pois as falas recentes de Miller fizeram muita gente voltar a ligar os pontos. Lá em 2001, a primeira CPI, olha só, que engraçado, né? Lá na Câmara também dos Deputados, contra a CBF e a Nike, contrato da Nike com a CBF, que foi investigado pela CPI. Olha só, tá aí na tela pra você, ó. CPI da CBF Nike. Você lembra no que deu? Da primeira CPI do futebol brasileiro, que começou com o maior contrato da seleção brasileira na época. Causou muito barulho, mas acabou em pizza. O deputado federal Silvio Torres denunciou cláusulas do contrato aceitas pela CBF consideradas abusivas, entre elas o do poder da Nike na convocação de até 8 jogadores e na decisão de quais amistosos a seleção iria realizar. Convocação de 8 jogadores, meu amigo. Essas não falam aí, a gente não acha, não sei, não tem informação, não pode cravar, mas a gente acha que jogadores são convocados até hoje graças a empresários ou a própria Nike, ou o que quer que seja, tudo menos critério técnico, né? Enfim, isso não é novidade. E existem aqueles que consideram exageradas essas suspeitas.
que acreditam que não existem provas concretas de manipulação direta na convocação. Por exemplo, do futebol, quando você falou, você descobriu algo mais dentro do futebol que te deixou abismado? Que falou, não é possível que isso exista dentro do futebol? Totalmente. Por exemplo, a quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas à necessidade mercadológica de se dividir lucros com empresários. Se eu convocar X jogador, esse jogador vai passar a valer muito mais. Esse lucro vai ser repartido entre várias pessoas, dirigentes, empresários e quem encaminha o próprio jogador. E nos últimos dias, uma situação específica fez muita gente voltar a falar sobre isso. Nas redes sociais, diversos torcedores começaram a relacionar essas declarações com discussões atuais envolvendo jogadores da seleção, principalmente quando determinados atletas ficaram fora de listas importantes. Será que decisões técnicas sempre são apenas técnicas? Será que fatores comerciais têm algum peso? Ou tudo isso não passa de especulação alimentada por coincidências? Era Nike? Se eu vou estar num clube que estou de Adidas, eu não vou estar na primeira página. Eu vou ter que ficar lá atrás. Então, eu tracei uma linha de clubes que eram Nike. Tinha Inter de Milão, tinha vários clubes, tinha Manchester, tinha... Então eu tinha claro, se eu quero ter visibilidade, eu tenho que estar aqui. Até que ponto o futebol moderno ainda pertence ao esporte? E agora quero saber a sua opinião. Você acredita que patrocinadores podem influenciar decisões importantes dentro da seleção? Se você acha isso, comente aqui embaixo e veja o meu vídeo sobre por que o Endrick não está jogando e o que isso tem a ver com patrocinadores. Se inscreva no canal, deixe seu like e o seu hype. Eu sou o Observador Z e até mais.